Ah, o que acontece é que se eu pegar um fio de um certo material e aplicar uma DDP, necessariamente eu não preciso ter uma corrente elétrica percolando, uma corrente elétrica observável. Por quê, professor? Imagine que eu pegue um fio de lã e emende esses dois fios, ou coloque esses dois fios nos terminais de uma bateria. O que vai acontecer é que a gente sabe hoje em dia que a resistência elétrica da lã é muito alta, de forma que seja quase impossível cargas elétricas percolarem esse fio. Mas vamos imaginar que a gente está em 1800. O que vai acontecer é o seguinte: imagine que eu preciso de uma grandeza para quantificar isso. Então, já se sabia que quanto maior fosse a DDP, pegava a pilhazinha de volta do slide passado, quanto maior a DDP, ou seja, quanto mais extremo eu colocasse os terminais na minha pilha, maior seria o valor da DDP e maior seria o valor da corrente. Tá ok? Então a corrente era proporcional ao valor da DDP. Mas proporcional por quanto? Quantitativamente. O que vai acontecer é que Ohm vai realizar uma experiência bem simples. Ele vai pegar, por exemplo, 3 amostras. Por exemplo, aqui eu tenho ferro, o chumbo e o cobre. E ele vai começar a medir. Ele vai aplicar valores de DDP e vai ler o valor de corrente. Aqui eu abro um apêndice. Senhor, como é que se media corrente no século XIX? Pessoal, para medir corrente elétrica, se colocava uma bússola perto do fio e media a inclinação da bússola. Em função da inclinação da bússola, se sabia o valor da corrente que estava percolando o fio. Então era um jeito bem arcaico de medir corrente, mas conseguia se medir corrente. Então eu media corrente e com isso eu media a defleção da bússola, com isso eu tirava a corrente. Então ele aplicou o valor de DDP, leu o valor de corrente, plotou isso num gráfico. Então tá aqui, ó, DDP versus corrente. Tal qual como vocês faziam em física experimental. Então tá ali. Então tá ali para o chumbo, ó, percebe que os pontos se ajustam muito bem a uma reta. Quando ele plotar para o ferro também dá um comportamento linear. Quando ele plotar para o cobre também dá um comportamento linear. Então existe uma relação linear entre esses caras, entre a DDP e a corrente. Então é uma equação de reta. Você sabe da equação de reta que ela é y igual a x mais b. Nesse caso, y é a DDP, o A tem a ver com a inclinação e meu x é a corrente. Agora vamos ver um pouquinho desses dois coeficientes. O A você sabe que é o coeficiente angular e o B você sabe que é o coeficiente linear. Vamos olhar um pouquinho, pessoal. Se a gente olhar o B ele representa o ponto onde a reta se inicia em x igual a zero. Ou seja, se não vai haver corrente se eu não aplicar DDP. Isso é óbvio, corrente não surge do nada. Eu preciso aplicar uma diferença de potencial para que exista trabalho. Segundo a lei da termodinâmica, eu preciso ter uma diferença para que resulte em trabalho. Beleza? Então, como é zero, aquele termo é zero. É basicamente uma generalização da lei de conservação de energia. Aí, vamos ver o outro lado aqui. Quanto vale o coeficiente angular? Pessoal, vamos pegar uma voltagem aqui, ó, olha no gráfico aí, com bastante calma. Vamos pegar 3 volts. 3 volts pro eu coloquei paládio ali, é PB, tá? Se eu colocar 3 volts para o chumbo, vai aparecer uma correntezinha pequenininha. 3 volts para o ferro, a corrente já começa a aumentar. 3 volts para o cobre, aparece uma corrente grandona lá, que eu marquei com uma seta. Então perceba o seguinte, à medida que a inclinação aumenta, a corrente vai diminuindo, ou seja, vai ficando mais difícil passar a corrente elétrica. Então a gente vai chamar esse coeficiente angular de resistência à passagem de corrente elétrica. Ou seja, hoje em dia a gente chama só de resistência elétrica. Então o que sobrou para a gente? Sobrou que DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Tá ok? Então, por definição, se eu passar o I dividindo, eu vou ter que a resistência elétrica é a própria inclinação dessas curvas e ela é a razão do eixo Y pelo eixo X, ou seja, DDP pela corrente. Então é volt por ampere, o que a gente conhece como ohm em unidade SI. Tá ok? Então, se a relação... E é uma coisa importante. Se a gente está dizendo que o R é o coeficiente angular, então só pode acontecer o seguinte. Se o R é o coeficiente angular e isso aqui é uma reta, significa que ele é constante. E se ele for constante, a gente diz que o condutor é ômico. Tá ok? Então, deixa eu só comentar uma outra coisa aqui. Ó. Olha em amarelo aqui. Significa o seguinte, se eu dobrar a DDP, eu dobro a corrente. Se eu quadriplicar a DDP, eu quadriplico a corrente. Mas o R não muda. O R, para um resistor ômico, ele permanece constante. Eu consigo ter perspectiva de qualquer valor de corrente tendo a voltagem, sabendo que a resistência é constante. Essa é a diferença. Eu consigo fazer
previsões do valor da corrente ou da voltagem para qualquer valor que eu saiba um desses dois, sabendo que R é constante. E os resistores que não obedecem à lei de Ohm? É óbvio, vai ser aqueles cujo comportamento da DDP pela corrente não é uma reta, ou seja, a resistência elétrica não é constante. Então imagine que eu pegue o filamento de uma lâmpada, tá, uma lâmpada incandescente. O que vai acontecer é que à medida que eu ligo ela, aquele filamento que estava à temperatura ambiente ele vai subir, vai subir rapidamente, até atingir um valor bem alto. Então se eu construísse um gráfico aqui da DDP versus corrente, eu veria o seguinte, ó. Para valores muito baixos, eu vou ter uma inclinação muito baixa, ou seja, uma resistência próxima a zero. Mas à medida que a DDP for subindo, o que vai acontecer é que a corrente vai subindo e a inclinação vai subindo, ou seja, a resistência vai subindo. Beleza? Então a resistência varia em função da corrente e, consequentemente, da temperatura. Tá ok? Então vamos ver o negócio. Então imagine que em T igual a zero, em tempo igual a zero, a corrente com filamentos ligados, ela tem uma temperatura de 25, é o que eu vou chamar de frio. E uma temperatura quente de próximo a 200 graus quando estiver quente. Está aqui, ó. Então isso explica duas coisas para mim. Primeiro, eu preciso de um metal que aguente alta temperatura. Então o filamento de lâmpada, em geral, é feito de uma liga à base de tungstênio. Tungstênio é o metal com o maior ponto de fusão da tabela periódica. Mas também tem um problema. Todo metal, quando esquenta, ele reage muito facilmente com oxigênio. Então forma um óxido. Todos os metais formam óxido, beleza? A ferrugem que tem no portão da sua casa nada mais é que o óxido de ferro. E ela vai acontecer mais rápido se o portão estiver mais quente. O escapamento do carro enferruja, o escapamento da moto enferruja exatamente por isso. O alumínio, ele também enferruja, mas o óxido de alumínio ele tem um tom branco, esbranquiçado, mais ou menos perto do alumínio. Mas ele também oxida. Se você pegar uma lata de alumínio de cerveja vazia e jogar dentro da churrasqueira, você vai ver que ela vai virar um pó branco. Todo metal oxida. Então como que eu posso proteger essa reação do oxigênio? Eu venho e coloco um bulbo. E nesse bulbo eu coloco um gás inerte, em geral argônio. O que esse gás vai permitir, ou não vai permitir, é que realize essa transferência, essa reação de oxidação. Tá ok? Então o bulbo da lâmpada basicamente tem a função de proteger do oxigênio externo. Não tem oxigênio lá dentro, aí esse filamento consegue aguentar até altas temperaturas. Então vamos imaginar um exemplo aqui. Imagine uma lâmpada de 100 watts operando em 127 volts. Sabendo que a resistência, quando quente, é 10 vezes maior do que quando fria, então vamos lá, pessoal, lembra do grafiquinho aqui, ó. Lá embaixo, a resistência é pequenininha, mas quando esquenta a resistência aumenta. O que ele está falando é que a resistência aumenta quanto? 10 vezes. Ele fala assim, determine o valor dessas resistências. Então ele passou para mim a potência dessa lâmpada, e ele quer saber quanto vale a resistência. Tá aqui, pessoal. A gente sabe que essa potência medida na lâmpada, 100 watts, se você não lembra o que é potência, olha a primeira aula lá, tá? Tá no finalzinho da primeira aula. Essa potência é dissipada quando ela está quente, quando ela gera calor. Então a gente pode pegar a equação lá, a gente sabe que potência nada mais é por efeito Joule, que é calor aqui, que é DDP vezes a corrente. Então eu sei que a corrente quente, que na verdade vai ser quando gerar essa potência, vai ser a razão da potência pela DDP. Beleza? Só peguei e isolei ali. Então eu sei o seguinte, a potência vale 100 watts, 100 dividido por 127, aproximadamente 0,78 ampere. Aí eu pego a lei de Ohm, que é DDP por corrente, então vai ficar a resistência quando ela está quente é a DDP, que é 127, dividido pela corrente quente. Está aqui, ó. 127 dividido por 0,78, o que dá 163 ohm. O que importa é esse número aqui. Agora, à medida que ela... Isso é quando ela está quente. Percebe que a resistência é bem alta. É quase um resistor de 200 ohm aí. Agora, quando ela está fria, antes de eu ligar, a resistência é 10 vezes menor que isso. Então, se eu dividir isso por 10, vou ver que a resistência fria é cerca de 16,3 ohm. Beleza? Então, é só para eu te mostrar que existem resistores cuja resistência varia. E esses são chamados de não ôhmicos. Então, como que eu posso obter uma relação
uma relação matemática ou uma expressão matemática que relacione as dimensões de um resistor. Percebam que a lei de Ohm só descreve o valor macroscópico, assim, ó, a corrente que eu medi pela voltagem que eu apliquei. Mas como que isso está ligado com o tamanho do fio? A gente sabe que é muito mais fácil eu passar corrente por um fio curto, ao invés de passar por 15 km de fio. É muito mais fácil eu passar corrente por um fio com diâmetro maior do que passar corrente por um fio fino. Como que essas coisas estão conectadas? Ou como que eu posso obter uma expressão? Para fazer isso, a gente vai precisar de dois conceitos aqui. O conceito de campo elétrico e o conceito de densidade de corrente. Então vamos imaginar que a gente tem um fio com um formato arbitrário qualquer aqui, ó, que está ali. Aí eu venho e aplico uma DDP nesse fio. Só dei um zoom no fio ali, coloquei ele como uma cobrinha para você ficar vendo que não precisa ser necessariamente linear. Apliquei uma DDP, o lado positivo está ali, o lado... O que vai acontecer? Assim que eu aplicar essa DDP, essa ponta de baixo do fio vai ficar positiva porque está ligado no terminal positivo. A outra ponta vai ficar negativa porque está no terminal negativo. A gente chama isso de polarizar. Eu vou polarizar o fio. Eu vou criar polos no fio. Então, o que vai acontecer? Imediatamente vai aparecer um campo elétrico. Esse campo elétrico, a gente viu que num fio condutor ele está imediatamente próximo à superfície, quase que numa linha muito fina, assim, uma espessura muito fina na superfície desse condutor. E esse campo elétrico ele segue o formato do fio. E o interessante é que esse campo elétrico pode ser uniforme, já que todas as linhas são paralelas. O campo elétrico vai seguir o formato do fio se ele fizer uma curva ou assim por diante. Então vamos admitir que o fio seja uniforme. Lá do capítulo capacitância, DDP, a gente viu que a diferença de potencial é menos a integral do campo vezes dr. Tá? Dr é a distância. Imagina que o fio se estenda aqui, ó, nos limites da minha integração, de 0 até L. Então, se eu pegar o módulo DDP, eu posso pôr positivo. E já que o meu campo elétrico é uniforme, já que eu estou admitindo que ele está sempre paralelo, as linhas estão sempre paralelas, seguindo o fio, esse cara é constante. Então segue para mim o seguinte, ó, eu vou pôr ele para fora da integral e vou resolver a integral. Integral de dr de 0 a L, como eles são paralelos, também sumiu o vetor, ficou assim. Aí ficou que a DDP, o módulo da DDP é igual ao campo vezes o comprimento. Então se eu passar o comprimento dividindo, eu vou ter aquela razão ali. Então o campo elétrico no fio, ele pode ser escrito como a razão da DDP pelo comprimento do fio. Ou seja, quanto mais comprido for o fio, menor é o campo elétrico no fio, e assim por diante. Agora, vamos imaginar a corrente total no fio. Pessoal, você concorda que quando a gente fala de corrente, olha o desenho lá. A corrente que passa no fio é o somatório de todas aquelas cargas que estão passando através do fio. Então eu tenho que fazer uma integral dos elementos de área desse fio até chegar à área total. Então o que acontece? A corrente total no fio é a soma de cada uma das cargas atravessando uma seçãozinha pequena do fio até completar a seção total do fio. Então tá ali o meu desenho azul, então eu posso dizer assim, a corrente total no fio, no condutor, é a integral de 0 até a área total do fio vezes 1J vezes dA. Perceba que esses dois caras são vetores. O J nada mais é que o que a gente chama de densidade de corrente. Então é a integral da densidade de corrente vezes dA. Aí você vai, mas eles são vetores e a corrente é um escalar. De fato é. Só que eles são vetores operando de forma escalar. Eu tenho um produto escalar entre esses caras. Se eu tenho um produto escalar, lembra lá do vetor área? Que o vetor corrente, então, ele vai emergir da onde? De um plano paralelo ao vetor área. Ele é perpendicular à seção do fio. É isso que vocês têm que lembrar, mas deixa que vai aparecer daqui a pouco. Vamos com calma. O que tem a integral aqui? Ó? A integral está dizendo o seguinte, ó, isso é o somatório sobre todos os elementos de carga, ou todos os elementos de corrente que percolam o fio. Onde J é a densidade de corrente. Vai ficar bonitinha a expressão, aguenta aí, não precisa ficar apavorado. Se a distribuição for uniforme, ou seja, se cada pedacinho do fio, da seção do fio, se cada pedolésimo de areazinha do fio for percorrido por um valor médio de corrente igual, esse cara é constante. Aí minha integral fica fácil. Ó. Como J, como a densidade de corrente, ela é constante, ela pode sair da integral, aí eu resolvo essa integral e fica facinho. Ó. Ficou o quê? Ficou para mim que J, resolvo a integral, ponho o J para fora, vai ficar a integral de 0 a A, vai ficar A, passo a área dividindo. Então ficou que a densidade de corrente, J, é definida como a razão da corrente pela área. Cuja unidade é o quê? Qual a unidade de corrente? Ampere por metro quadrado.
Beleza? A área do fio ali em metro quadrado. Só que perceba uma coisa, ó. Lembra que eu tinha dito que corrente não é um escalar, mas J é vetor. Olha o desenho que está ao lado ali. Perceba então que o J ele sempre é paralelo, aliás, ele é sempre perpendicular ao plano da seção transversal do fio. Lá você vai ter que lembrar um pouco de lei de Gauss lá, mas dá para entender aqui, não vai precisar voltar muito. É só guardar isso. A corrente não passa para a superfície do fio. A corrente passa na direção do comprimento do fio. É isso que ele está querendo dizer, não se apavore. Então, o vetor normal, a seção transversal do fio. E paralelo ao campo elétrico. Se você reparar, o J ele é paralelo ao campo elétrico aqui que permeia o fio. Tá? Professor, mas ele é paralelo, não devia ser oposto, a gente está falando de elétrons? Pessoal, lembra que a gente adotou no final da última aula o conceito de corrente convencional. A corrente convencional ela é promovida por cargas positivas. Por isso que eu estou adotando esse J na direção do positivo para o negativo, que é a mesma direção do campo elétrico. Tá? Dessa forma fica o seguinte, então. Fica que J é paralelo ao campo elétrico. E outra coisa, quando eu aumento, se a gente olhar a expressão do campo elétrico ali, ó, quando eu aumento a DDP, eu aumento o campo elétrico. E quando eu aumento a corrente, eu aumento o J. Portanto, eu posso dizer o seguinte, como esses caras estão todos conectados, eu posso dizer então que o J é proporcional à corrente elétrica, ao campo elétrico. Que por sua vez é proporcional à corrente, que por sua vez é proporcional ao campo. Então, quando eu aumento a DDP, eu aumento lá no final o J, passando pelo campo elétrico. Então, o que acontece? O que acontece é que eu posso ter uma expressão para isso. Eu vou inserir uma constante de proporcionalidade, vai ficar que o J, a densidade de corrente, é sigma vezes o campo. Então, como eles são paralelos, eu vou tirar os vetores, ponho o módulo deles. Pessoal, o módulo de J, a gente não acabou de ver que se ele for constante, se ele for uniforme, ele é I por A? Tá ali. Copiei o sigma, que é uma constante, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. E o módulo do campo elétrico no fio tá ali, ó. É DDP pelo comprimento do fio. Aí eu dou uma trabalhadinha, vou passar a corrente dividindo a direita e vou passar o L multiplicando a esquerda e o sigma dividindo a esquerda. Vai ficar que a DDP sobre a corrente é igual ao comprimento vezes o sigma dividido pela área. Aliás, dividido pelo sigma vezes a área. Pessoal, o que é DDP por corrente? DDP por corrente nada mais é que a resistência elétrica. Então dá uma olhada, eu tenho uma expressão agora que relaciona as dimensões do meu condutor, comprimento e área, uma constante embaixo e a resistência. E dá uma olhada nessa constante. Ó. À medida que essa constante aumenta, a resistência cai, porque ela está na parte de baixo, inversamente proporcional. Essa constante a gente chama de condutividade. Ela é a condutividade. Professor, o que significa condutividade? Primeiro, vamos ver a unidade dessa condutividade. Se a gente isolar ela ali, ó, vai ficar que a condutividade é igual ela vai passar multiplicando, depois o R passa dividindo. Vai ficar o comprimento, resistência vezes área. Unidade de comprimento, metros. Unidade de resistência, Unidade de área, metro quadrado. Corta ali. Então, a unidade de condutividade, que a gente já vai conversar, é ohm vezes metro a menos 1. Tá? Vai sobrar ohm vezes metro na parte de baixo, eu pus o menos 1 ali para dizer que está na parte de baixo. Beleza? Então, mas qual o significado dessa condutividade? Para a gente entender o papel dela aqui, eu preciso que vocês prestem atenção aqui no exemplo. Então dá uma olhada. Imagina que eu tenha dois condutores, um de ferro e um de alumínio, com exatamente as mesmas dimensões, ou seja, o mesmo comprimento e a mesma seção transversal, A. Então eu posso dizer o seguinte, se eu pegar essa barrinha de ferro e ligar um ohmímetro e medir a resistência, e pegar essa barrinha de alumínio e medir a resistência dela, vão dar resistências elétricas diferentes, apesar das dimensões serem iguais. Então, eu posso dizer que a resistência dessa barrinha de ferro é diferente da resistência da barrinha de alumínio. Vamos substituir usando a equação de cima ali, ó. Comprimento por sigma, agora do ferro, vezes a área. É diferente do outro ali, que é do alumínio. Tá? Pessoal, os comprimentos não são iguais? Corta, as áreas não são iguais? Então ficou o seguinte, ó. O sigma do ferro é diferente, da amostra de ferro é diferente do sigma da amostra de alumínio. Ou seja, o sigma, pessoal, ele é característico do material, da propriedade elétrica do material que constitui o condutor. Então é uma característica do material. Beleza?
Então, o sigma é uma grandeza que basicamente só depende do material do condutor. A condutividade, guarda isso, a condutividade elétrica só depende do material. A resistência elétrica depende das dimensões mais o material. Beleza? Aí existem umas grandezas que são equivalentes. Vamos discutir um pouquinho agora com calma para você fazer umas relações. Ó. Então, que grandezas em elétricas são equivalentes às outras? Vamos imaginar o seguinte. A gente viu a resistência elétrica. Tá? Aqui eu vou deixar a resistividade elétrica por enquanto, mas vamos ver um exemplo aqui. A gente viu a resistência elétrica. A resistência elétrica ela é a DDP pela corrente. E o que a resistência elétrica mede? Que a gente comentou no começo da aula. Ela mede a dificuldade de passar a corrente. Só que existe uma irmã dela, uma prima dessa unidade, aliás, uma prima dessa grandeza, que mede a facilidade de passar a corrente. Ou seja, quanto maior for a resistência, é mais difícil. Essa outra grandeza, quanto maior for essa grandeza, quanto maior ela for, mais fácil é. Então ela é o inverso da resistência. Ela mede a facilidade. Vocês não devem ter ouvido ela, mas ela existe. Ela chama-se condutância. Então, resistência é análogo à condutância só pelo inverso. Então, como que eu escrevo essa condutância? Essa condutância é o inverso da resistência. Se a resistência é DDP por corrente, a condutância é corrente por DDP. Beleza? Essa é a condutância de um condutor. Perceba então que elas são iguais. Ó. A única coisa é que inverte. Então, se uma é o inverso da outra, eu posso escrever a partir de uma a outra. Só fazendo o inverso, 1 sobre G. Então a resistência elétrica é 1 sobre a condutância, ou a condutância é 1 sobre a resistência. Dá uma olhada no exemplo. Lembra lá do circuito em série, que você já deve ter visto milhares de vezes? 1 sobre a resistência total do circuito em série é a soma das resistências, né? Lá no circuito em paralelo, 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre a resistência R2. Pessoal, perceba então que no circuito em paralelo, o que você está fazendo é somar quem? No circuito em série é a soma das resistências, no circuito em paralelo é a soma das condutâncias. Você já tinha visto essa unidade, essa grandeza, mas você não sabia o que era. Então dá uma olhada aí. Ó. G total é igual a G1 mais G2 mais G3 e assim por diante. Então existe uma grandeza que olha pelo copo meio cheio e tem outra que olha pelo copo meio vazio. Mas as duas são a mesma coisa. Tá? A partir de uma é só fazer 1 sobre a outra, 1 sobre ela que eu tiro a outra. E assim por diante. Então, para condutividade elétrica, deixa eu circular aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu só marcar por que eu escrevi aqui. Para condutividade, eu estou circulando aqui em vermelho, existe também uma irmã dela. Lembra que a condutividade é uma característica do material. Existe a irmã dela que é a resistividade. Então esses caras são pro material. Material. Agora, o que vai acontecer? Só para você ter em mente, quando a gente fala de resistência, a gente está falando do material mais dimensões, tanto resistência quanto condutância. É material mais dimensões, então é a propriedade de um condutor. É isso que tem que guardar. Resistência e condutância é a propriedade de um condutor. Agora, resistividade e condutividade são propriedades do material do condutor. É isso que você tem que ter em mente aí como engenheiro elétrico. Então, vamos aqui então. Vamos falar um pouquinho sobre a resistividade elétrica. A resistividade elétrica, ela aparece do mesmo jeito lá. A gente falou de condutividade, que mede a facilidade. Então pode ver que se ela aumenta, a resistência cai. Ela reflete a facilidade do material, a passagem de corrente do material. Então existe uma análoga a esse, que é a resistividade. A resistividade, ó, ela percebe que a condutividade fica embaixo, a resistividade fica em cima. Se ela aumenta, a resistência aumenta. Então ela mede o quê? Ela mede a dificuldade do material à passagem de corrente. Beleza? Portanto, a gente pode escrever o seguinte. A condutividade é o inverso da resistividade, ou a resistividade é o inverso da condutividade. Como a gente já tinha visto, ó, a unidade da condutividade, né, é ohm vezes metro menos 1. Então a condutividade é ohm vezes metro. Tá ok? É só uma unidade ao inverso da outra.
Então, como é que fica a expressão? A expressão aparece muito nos livros, é essa expressão aqui. Em geral, ela é escrita, apesar da condutividade ser a mesma coisa, mas ela é escrita em função da resistividade. A resistência de um condutor é igual ao comprimento desse condutor pela área vezes a resistividade do material. Essa é chamada lei de Ohm para um condutor de seção constante. Então, bisu, pessoal, então como eu tenho aqui uma propriedade que caracteriza a dificuldade do material, eu consigo separar os materiais em condutores, isolantes ou semicondutores. Então, se você olhar aqui, tem uma tabelinha, percebe que os primeiros ali que eu estou marcando são os metais ou os condutores. Eles têm resistividade menor que 10 a menos 6. Então, ó, pode ver, a prata 10 a menos 8, quase todo mundo aqui tem 10 a menos 8. Tá ok? Esse nicromo é uma liga níquel-crome. Esse último material aqui, ó, vou circular ele, é a liga do chuveiro da sua casa. Ele tem uma resistência da ordem de 10 a menos 6 aqui, se eu tirar duas casas. Beleza? Então, isso me define os condutores. Do outro lado, eu tenho os semicondutores, que têm resistência intermediária, de 10 a menos 5 a 10 a quinta. Está aqui o germânio, o silício e assim por diante. E tem os isolantes. Os isolantes eles têm uma puta resistividade elétrica. Se você observar, a borracha não está aqui, a borracha é 10 a 12. Aí tem o quartzo, que é o vidro, tem a mica, tem o âmbar e assim por diante. Essas são os isolantes. Se você reparar, de 10 a 15 a 10 a menos 8, dão quase mais de 20 ordens de grandeza de um material para o outro, dele deixar ou não passar a corrente elétrica, mantendo as dimensões constantes. Tá? Então, a resistividade elétrica manda muito na propriedade elétrica de um condutor. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui é do filamento. Vamos ver. Ele fala assim, estime o comprimento. Deixa eu só arrumar aqui. Estime o comprimento de um filamento. Estime o comprimento do filamento de tungstênio. Esse W é o tungstênio, tá? É o material do filamento da lâmpada. Sabendo que sua resistência a 20 graus Celsius é 1,6 ohm. E sua espessura 0,01 milímetro. Muito fácil. Você sabe que resistência é resistividade vezes o comprimento pela área. Então eu quero achar o comprimento, eu isolo ele, a área passa multiplicando e o ρ vai passar dividindo. Então ficou a resistência ali, ó, que ele falou no enunciado, 1,6, vezes a área. A área vai ser, aquilo ali é a espessura, então aquilo ali é o diâmetro, é metade daquilo vezes ao quadrado vezes π. Tá ali. Então estou passando milímetro para metro também, estou levando ao quadrado. Então a parte de cima aqui é a área. E a parte de baixo, eu vou na tabelinha que está ali, ó, tungstênio. Está ali o valor da resistividade, e escrevo ali. A 20 graus Celsius, 5,2. Percebem que o valor da minha tabela coincide com o valor do enunciado. Tá? 20 e 20. Senhor, por que a temperatura influencia? Sim, vamos comentar daqui a pouco. Tá ali. Faço a continha, eu vejo então que o comprimento do filamento dessa lâmpada é da ordem de 2,4 centímetros. Tá? Como eu tenho que compactar aquilo tudo dentro do bulbo, aí eles fazem a molinha para o comprimento ficar mais curto. Professor, você acabou de mencionar o seguinte, isso depende da temperatura. Como que aparece a temperatura nisso? Isso é para temperaturas diferentes. O que eu tenho que fazer? Agora vamos conversar um pouco sobre os fatores que influenciam na resistividade. Beleza? Pessoal, primeiro deles, a resistividade ou condutividade depende do material. Tá? E dentro do material eu vou ter respostas diferentes a essas coisas. A primeira delas é a temperatura, a segunda delas são as impurezas ou os defeitos, e a terceira delas são campos externos. Então, campos eletromagnéticos, luz, campo elétrico, campo magnético e assim por diante. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Pessoal, como que a temperatura afeta alguma coisa? A diferença entre você pegar um copo de água a 20 graus Celsius e pegar um copo de água a 90 é basicamente a velocidade média das moléculas desse líquido aí. Como a gente está falando em estado líquido, basicamente eu tenho uma ligação muito fraca entre as moléculas que formam a água, tá? O que vai acontecer é que elas estão com uma energia cinética ali, e a temperatura nada mais é que a soma ou a média da energia cinética daquelas moléculas. Toda vez que eu falo de um gás ou de um líquido é muito fácil enxergar. Só para você ter uma ideia, a 300 Kelvin, a temperatura ambiente, eu tenho moléculas dentro da sala de aula viajando perto de 1.500 km por hora. Ao passo que eu tenho moléculas que estão quase paradas. Então é uma média das velocidades ali.
Isso fica fácil de ver ou de imaginar num gás. Agora, num sólido é um pouco diferente, num material sólido, no estado sólido. Que num sólido, o que acontece é o seguinte: cada átomo está mais ou menos próximo do outro fazendo uma ligação química. Então é como se existisse um monte de molas prendendo os átomos. E essas molas são representadas ou são equivalentes às ligações químicas que vocês já viram lá em química. Então, se a gente, para uma mola ideal, se a gente construísse um gráfico da energia potencial pela separação, você veria isso aqui, ó, tá? Uma parábola. Senhor, por que uma parábola? Porque se você pegar a equação de energia potencial de uma mola, você vai ver que ela é meio de kx quadrado, onde x, na verdade, meio de kr ao quadrado, tá? O r que seria a separação. Em geral, a gente usa x. Então, o que vai acontecer? Você tem uma parábola aqui, que é descrita por aquela função, e ela é simétrica. Tá? O que significa ser simétrica? Significa que a posição do meio ali, o meio em que esse cara está oscilando, vai ser sempre uma linha média que está ali. Então, em tese, eles não mudariam de posição. Dá uma olhada no que eu estou querendo comparar aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte. Ó. Imagine que eu pegue esse sólido lá no zero absoluto, muito próximo do zero absoluto, e eu vejo que eles estão naquelas posições. A gente chama de posições de equilíbrio. Então, lá perto do 0 Kelvin, tá? Mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, essas moléculas, melhor, esses átomos vão estar vibrando. Então eles podem ir para cima e para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Então eles vão estar vibrando e isso representa a temperatura de alguma coisa. Agora, em temperatura ambiente, os átomos eles vão oscilar em torno da posição de equilíbrio. Professor, mas como que eu consigo ver isso? Dá para ver? Não, você não consegue ver, mas você consegue analisar a resposta disso macroscopicamente. Quer ver o negócio? Lembra que eu mencionei que numa mola é uma parábola perfeita, curva de energia potencial? Num sólido, não. Numa ligação química, não é uma parábola perfeita, é uma parábola meio que deformada. Ela tem uma concavidade, ela tem o braço que fica à direita é um pouco menos inclinado da esquerda. Dá uma olhada nessa curva que eu estou querendo te mostrar aqui. Ó. Então, o que acontece? Imagina que eu coloque as temperaturas aqui, que vão representar as vibrações. Lá no 0 Kelvin, deixa eu só voltar um tiquinho. Lá no 0 Kelvin ele está parado. Mas quando eu subir para 100 Kelvin, ó, ele vai estar oscilando naquela linha ali de 100 Kelvin. Ou seja, ele vai um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Para 200, ele vai um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. E a média, percebe que a média não é uma linha perpendicular, como no caso da mola. A média, ela faz uma curvatura, ou seja, a distância aumenta à medida que a temperatura aumenta. A média das distâncias aumenta. Isso aparece para a gente como? Como expansão térmica. Então a gente vê o sólido vibrando, não literalmente o sólido vibrando, mas a expansão térmica é o resultado, apesar dela ser bem sutil, é o resultado dessas vibrações do sólido. Então, por exemplo, eu pus o átomo lá em 300 Kelvin, olha a bolinha branca lá. Ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Professor, mas como que isso altera a resistividade? A expansão térmica é ridícula, pessoal, é isso que você tem que ter em mente. A expansão térmica existe, e ela acontece, ela mostra pra gente que os átomos vibram, apesar de eles estarem ligados, em ligações químicas, mas ela é desprezível. Mas como que isso afeta a resistividade elétrica? Dá uma olhada aqui. Imagina que quando eu pego um material condutor, um metal condutor, você tem os íons e a rede formando a rede. Você tem os elétrons que tem que passar entre os íons. Normalmente, já lá perto do 0 Kelvin, esses elétrons já bateriam nos átomos. Então eles bateriam nos íons que estão parados aqui, ó, os elétrons são as bolinhas vermelhas. E sofreriam o que a gente chama de espalhamento. Agora você imagina o seguinte, quando você aumenta a temperatura, a vibração desses átomos também aumenta, e vai ficando cada vez mais difícil desses caras passarem sem bater, sem colidir, sem sofrerem espalhamento. Tá? Então essas oscilações aumentam. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, a temperatura aumenta, as oscilações aumentam, os espalhamentos aumentam, e o resultado disso que a gente vê macroscopicamente, através do oímetro, é a resistência elétrica aumentar. A resistividade aumenta. Então, a gente pode dizer o seguinte, a resistividade elétrica, aliás, a resistência elétrica de um condutor, ela depende da resistividade, que depende da temperatura, depende do comprimento, que depende da temperatura pela expansão, depende da área, que depende da temperatura pela expansão também, mas a gente pode considerar o seguinte,
a expansão térmica ela é tão pequenininha, ela é tão insignificante perto da resistividade, que ela é desprezível. Beleza? Então a gente considera que a resistência elétrica varia com a temperatura, porque praticamente só a resistividade varia com a temperatura. Tá ok? Então, e como é descrita essa dependência? Como que eu posso descrever a dependência da resistividade com a temperatura? Então tá aqui, ó. Vamos imaginar um exemplo aqui hipotético. Então tá aqui. Imagine que eu pegue um recipiente contendo um certo... Estou pegando um líquido que é para que toda a amostra fique em contato térmico. Então eu peguei um líquido qualquer ali, coloquei uma amostrinha lá dentro, metálica, e vou ligar isso numa DDP. E eu vou monitorar a corrente por um amperímetro que está ali em série. Beleza? E daí eu começo a esquentar esse recipiente. O que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte, ó. A DDP, a resistência elétrica, nada mais é que a razão da DDP pela corrente. Tá ali. Aí eu vou monitorando a temperatura. Pus um termômetro lá e vou monitorando a temperatura. Como que eu posso escrever a resistência? A resistência é a resistividade pelo comprimento pela área. Então, ó, eu vou igualar agora aqueles dois caras, a DDP pela corrente, que eu consigo medir, pela equação ali da resistividade, que está junto com a resistividade. Então fica o seguinte, passo a área multiplicando, passo o comprimento dividindo, vai ficar a área vezes a DDP é igual, dividido pela corrente vezes o comprimento. Tá ok? E vou monitorando isso em função da temperatura. Aí o que eu vou construir? Ó? Então imagina o seguinte, a área não vai mudar, é importante que você saiba, por que você está fazendo isso? É que é um jeito, só estou mostrando para você como medir. Isso, esses caras aqui praticamente a gente não vão mudar. Esse cara aqui também não vai mudar. Então praticamente o que a gente vai monitorar é a dependência da corrente que passa em função da temperatura. E fazendo a continha eu consigo achar a resistividade. Porque às vezes a pergunta que fica é, professor, existe algum aparelho que mede resistividade? Não. Mas se eu souber o comprimento, a área e a DDP que eu apliquei, lendo a corrente eu sei a resistividade. Então, tá ali, ó. Resistividade é igual a resistividade em função da temperatura. Aí, imagine então que eu agora comece a plotar os pontos. Então, vou pegar, construir uma tabelinha, ela é igual vocês fazem em física experimental, construir a tabelinha, joguei os pontos. Pessoal, perceba que os pontos se ajustam, para o intervalo que eu medi, se ajustam muito bem, ó, para cima de 0 Kelvin, de 0 graus Celsius. Dá um bisu. Então perceba que isso aqui se ajusta a uma reta. E a inclinação, é importante que você tenha isso em mente, a inclinação dessa reta vai depender do material que eu estou trabalhando. Alguns materiais são mais suscetíveis à variação com a temperatura, outros nem tanto. Tá? Outros eu vario bastante a temperatura, a resistividade nem muda. Outros eu vario um pouquinho a temperatura, a resistividade já muda drasticamente. Então isso aqui depende do material, do metal que a gente está falando. E outra coisa, professor, isso tem limite? Em geral ele é linear até 80% da temperatura de fusão do metal. Como a gente está falando de metal, as temperaturas vão bater acima de 1000 graus Celsius, tá? Então não é um problema para a maioria das aplicações de engenharia. E o legal é o seguinte, se a gente usar platina para medir esse negócio, a platina tem um ponto de fusão de 2500 graus Celsius. Então basicamente toda a engenharia tá abarcada aqui se a gente usar platina para medir temperatura. A gente vai ver daqui a pouco isso. Tá? Então vamos imaginar como que eu posso obter essa relação aqui. Como que a resistividade depende da temperatura. Então imagine que eu conheço um ponto conhecido, ó. Eu sei a resistividade e sei a temperatura. Por exemplo, a 30 graus Celsius eu sei que a resistividade é 5 vezes 10 a menos 3 ohm. Tá aí, ohm vezes metro. Tá ali, eu sei o valor, então um ponto conhecido, de coordenadas conhecidas. E eu quero saber um outro ponto. Um ponto com temperatura T e resistividade ρ. Então eu posso escrever o seguinte. A taxa de variação da resistividade nada mais é que Δρ pela resistividade inicial. Taxa de variação da resistividade. Isso aqui é porcentagem, tá? É o quanto variou dividido pelo todo. Tá ali. Agora, se eu quiser isso em função da temperatura, é só pôr um ΔT embaixo. Então, o Δρ é ρ menos ρ inicial. ρ inicial está ali embaixo. Aí põe um ΔT ali embaixo. Vai ficar isso com a temperatura. Isso aí nada mais é que o coeficiente angular daquele troço ali. Que é o fator térmico da resistividade. Ou constante característica do metal. Tá? Tem a ver com a inclinação. Agora, espera um pouquinho. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Imagina aqui que eu pego, então,
Rho menos... Pegue o Rho, aí esse ΔT está dividindo a direita e o Rho-i está dividindo... Desculpa, o ΔT e o Rho-i estão dividindo a esquerda. Vou passar ele multiplicando a direita. Aí vai aparecer a equação lá em cima, ó. O ΔT subiu, o Rho-i subiu, que é o ponto conhecido. Aí eu vou passar esse Rho-i que está negativo para o outro lado positivo. Vai ficar ali, ó. Foi a única coisa que eu fiz. Pessoal, eu não tenho Rho-i aqui. Deixa eu marcar aqui. Eu não tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Vou pôr em evidência. Então vai ficar que a resistividade à temperatura que eu não sei, ou melhor, a resistividade que eu não conheço, vai ser igual à resistividade que eu conheço, 1 mais alfa, e o ΔT é a temperatura que eu não conheço menos a temperatura que eu conheço, TI. Beleza? Então essa é a equação que relaciona, perceba que ela relaciona temperatura com a resistividade, passando por quem? Passando pelo material do fio. Ó. Esse termo aqui depende do material que o fio é feito. Aí aqui embaixo eu voltei a anotar o seguinte. Professor, e a unidade desse alfa? Esse alfa, se a gente pegar e isolar ali... Pessoal, dá um bisu na equação aqui que eu estou marcando. Ó. Vou fazer um asterisco aqui para você saber onde eu estou falando. Se a gente pegar resistividade, não é ohm vezes metro? Então, ohm vezes metro. Embaixo tem uma resistividade, então ohm vezes metro. E tem um ΔT, ΔT graus Celsius. Corta, corta. Então perceba que a unidade do alfa, do fator térmico da resistividade, é graus Celsius menos 1. Tá ok? Então nas tabelas vão aparecer assim. Professor, que tabelas? Essa tabela aqui, ó. Então dá uma olhada na tabelinha aqui. Se você olhar, a prata tem esse valor, todos eles aqui são medidos em graus Celsius menos 1, aqui é a unidade. E aqui está o valor. Para cada metal você tem um valor diferente, você tem uma dependência com a temperatura que altera o valor da resistividade. Então vamos ver um exemplo aqui. Vocês adoram exemplo, e o exemplo eu acho que vai ilustrar bastante. Então, bisu, sabemos que a corrente elétrica que percola o filamento de uma lâmpada é 10 vezes menor quando quente se comparado com o instante imediatamente após ela ser ligada, 25 graus Celsius. Então é o seguinte, a lâmpada, assim que você liga a lâmpada, a corrente que passa é altíssima, 10 vezes maior do que vai passar depois que ela esquentar. É por isso que na maioria das vezes a lâmpada queima assim que você aperta o botão, porque a corrente é muito alta e derrete o filamento. Então leva um tempinho para o filamento sair de 25 graus até chegar à temperatura dele. Aí ele fala assim, considerando que a DDP é constante, isso é meio óbvio. Se a DDP que eu estou aplicando é a DDP que vem da tomada, é a tensão da bandeirante, 127, 220 volts aí. Sabendo que a DDP é constante e a expansão térmica do filamento negligenciável, ou seja, se a gente pegar o termo da resistência, ele só depender basicamente da resistividade em função da temperatura e não do comprimento da área, porque a gente viu que ele é muito pequenininho, ele acontece, mas ele é muito pequenininho, ele pede assim, estime a temperatura final do filamento. Então ele está falando o seguinte, ó, ele deu algumas informações aqui que a gente vai ter que caçar um pouco, mas ele falou assim, ó, a resistência ela cai 10 vezes. A DDP é constante e a expansão térmica é praticamente nula. Ele pergunta assim, qual é a temperatura do final desse filamento? Pessoal, parece que está faltando dado, mas não está. Dá uma olhada aqui, por que não? Vamos imaginar o seguinte, o que ele falou? Ele falou que a corrente fria, eu estou usando o F, o índice F aqui para mostrar da fria, tá? A corrente quando está fria é 10 vezes a corrente de quando está quente. Ela cai 10 vezes. A corrente cai porque a resistência aumenta. A corrente cai 10 vezes porque a resistência aumenta 10 vezes. Então a gente sabe que a corrente fria vai acontecer quando ele está a 25. E a corrente quente é quando a temperatura que ele quer saber. Outra coisa, a gente sabe que a nossa equação é essa aqui. Tá ali, ó. Vou só substituir a temperatura que eu conheço por aquela ali. O alfa é o do tungstênio. A gente falou que o filamento da lâmpada é esse material aí. A gente sabe o seguinte, que a resistividade é a área vezes a resistência dividido pelo comprimento. E a gente sabe que a resistência nada mais é que a lei de Ohm, DDP por I. Tá ok? Então vamos seguir o nosso barco aqui, ó. Então eu vou pegar aquela equação de cima e no lugar da resistividade eu vou escrever a equação que está aqui, ó.
Resistividade é a área, resistência é comprimento. Então, a área quente, resistência quente pelo comprimento quente. Resistividade fria é a área fria pela resistência fria pelo comprimento fria. Só estou pegando aqui e substituindo isso aqui, pessoal. Só estou pegando isso aqui e jogando em cada um dos termos. Beleza? Ficou então 1 mais alfa, T menos 25. Pessoal, o que a gente disse a respeito da expansão? É constante, então a área corta, o comprimento corta, cortou. Sobrou isso aqui para mim, ó. No lugar da resistência elétrica, eu vou usar a lei de Ohm aqui, que eu estou marcando em vermelho agora. Então, no lugar da resistência quente, eu vou pôr DDP pela... DDP, eu pus I ali, mas deixa eu só voltar. DDP pela corrente quente. No lugar da resistência fria, eu vou colocar DDP pela corrente fria. Tá ali. 1 mais alfa, T menos 25. A DDP, ele disse é constante, olha lá no enunciado. DDP é constante, cortou. Então vai ficar 1 sobre a corrente quente, 1 sobre a corrente fria, soma tudo aquilo e aquele negócio lá. Pessoal, olha a primeira equação, a primeira relação que a gente escreveu. A gente não disse que a corrente fria é 10 vezes a corrente quente? Então substitua ali, ó. Corrente quente, 10 vezes a corrente fria. Ou melhor, a corrente fria é 10 vezes a corrente quente. Substituí e copiei ali de novo aquele negócio. Cortei. Sobrou para mim lá em cima agora. Então, ó. Esse 10 está dividindo a direita, vai passar multiplicando a esquerda, vai ficar 10 igual a 1 mais alfa, T menos 25. O que a gente sabe? Se eu olhar a tabela da tela anterior, eu vou ver que o fator térmico do tungstênio é 0,045 graus Celsius a menos 1. Então eu já vou fazer o seguinte, esse 1 aqui está somando, vai para lá subtraindo, dá 10 menos 1, 9. Beleza? Aí esse alfa, vou passar o valor dele, está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo, 0,45. T menos 25. Aí pensa comigo um pouco, 9 dividido por 0,045 dá 2.000. Esse menos 25 vai para lá positivo, mais 25. Então a temperatura final do filamento da lâmpada é 2.025 graus Celsius. Pessoal, essa é a temperatura real. Por isso que quando você vai trocar a lâmpada com a lâmpada quente, você queima a mão, porque aquele negócio está bem quente. Tranquilo? Aí tem um outro exemplo aqui. Ele fala o seguinte, ó. Em geral, para medirmos grandes... esse é legalzinho, sobretudo para engenharia. Em geral, para medirmos com grande precisão valores muito baixos e valores muito altos de temperatura, nós usamos fios de platina. Primeiro, a gente usa fio de platina porque a platina não oxida. A platina dificilmente oxida, então ela não vai perder seção transversal. As dimensões são mais ou menos vão se manter constantes. Outro ponto, a resistividade dela varia muito com a temperatura, então para qualquer coisinha de temperatura você já consegue medir com um voltímetro, ou aliás, com um oímetro, você já mede a resistência. E outra coisa, a temperatura de fusão dela é muito alta, 2.500 graus Celsius você consegue usar em qualquer forno. Então você mede com precisão a resistência, então é um fiozinho de platina, uma molinha de platina que eu fico monitorando a resistência. Então você mede a temperatura medindo a resistência elétrica. Você sabe o valor da resistência, você joga na tabela e vê o valor da temperatura. Então é assim que a gente mede a temperatura em indústria. Então ele fala assim, imagine um fio desse, né, com uma resistência elétrica inicial de 7 ohm a 20 graus Celsius, quando inserido em um equipamento. Aí sua resistência aumenta e passa a ser 14 ohm. Então ele tem a 20 graus Celsius ele tem 7 ohm. Você põe no equipamento, o oímetro vai medir 14 ohm. Professor, então se dobrou é porque a temperatura dobrou, vai dar 40 graus Celsius. Vai nessa que você está ferrado. Vai com calma. Determine o valor da temperatura. Então percebe o seguinte, ó, você vai medir a temperatura medindo a resistência elétrica. Ele me deu um ponto conhecido, está aqui o ponto conhecido. Ele me deu um termo, que é a resistência elétrica, e ele quer saber a temperatura. Então vamos lá, vou pegar a equação ali, ó. Resistividade, uma temperatura que eu não conheço, é um ponto conhecido, ρI, 1 mais alfa, T menos TI. Vou substituir aqui a equação com as dimensões. A área
vezes a resistência, dividido pelo comprimento, área inicial, resistência inicial, comprimento, 1 mais alfa, T menos TI. Pessoal, como a gente está desconsiderando a expansão térmica, ó, corta, 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 a área é igual, o comprimento vai ser igual, corta, então sobra uma equação aqui. Essa equação é importante porque ela me dá agora uma equação parecida, uma equação, aliás, a mesma equação, só que agora em função da resistência, se eu desconsiderar a expansão térmica, tá ok? Então, o que acontece? Ó, essa equação ela é função da resistividade. Quando eu desconsidero a expansão térmica, ela pode ser escrita em função da resistência. Isso é legal porque é o que você mede com um voltímetro. Aliás, o que você mede com um oímetro. Beleza? Então, seguindo aqui, ó, eu já sei os valores que eu posso pôr. A resistência inicial é 7, a temperatura inicial é 20, a resistência final é 14, e a temperatura final eu não sei. E eu sei que se eu olhar na tabela, o coeficiente térmico da platina é 3,9 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Beleza? Então é só fazer a continha agora. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação que está circulada em amarelo e vou passar o RI dividindo, ficou R sobre RI. Esse 1, vou tirar o parênteses aqui, vou passar esse 1 que está positivo aqui para lá negativo. Ficou alfa T menos TI. Vou substituir os números agora. O R de cima é 14, o R de baixo é 7, menos 1. A temperatura inicial é 20. Então, vamos pensar comigo. Quanto que dá esse termo? 14 por 7 dá 2, 2 menos 1, 1. Então ficou 1. Esse alfa vai passar lá dividindo. Dividido entre par. Esse menos 20 que está negativo desse lado vai passar para o outro lado somando, 20. Então a temperatura final, aliás, a temperatura desse filamento aqui, quando atinge a resistência de 14 ohm, é 276 graus Celsius. Beleza? Então perceba que é um jeito bem prático de eu medir resistência, aliás, medir temperatura usando um filamento calibrado de resistência. Pessoal, com isso a gente praticamente encerra o capítulo 27, corrente e resistência. E eu achei melhor assim, desse jeito. O layout da aula tá, apesar de dar muito mais trabalho a preparação, eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Assistam com calma essa aula, façam suas anotações, tirem dúvida que eu estou à disposição no WhatsApp. Um forte abraço, pessoal.